Fala pessoal, saiu a resposta agora oficial da 99. Nós estivemos aqui cobrando eles, perguntando por que muitos motoristas não estão recebendo corridas de mulheres, principalmente na madrugada. E olha a resposta que ele deu. E eu quero saber como é que tá a consciência tua, motorista. Tá tudo em dia? Tá tudo certinho? Ele explicou direitinho. E eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Já me segue aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Leandro, eu trabalho aqui na 99 como diretor de negócios. Hoje a gente teve um dia muito interessante, onde a gente recebeu vários motoristas influencers para bater um bate-papo sobre 2026 e os desafios que a gente tem em segurança. E aí no final desse bate-papo, que foram quase 2 horas, a gente teve uma lista de perguntas que eu gostaria de endereçar com vocês agora. A primeira foi: o que está acontecendo na plataforma para que alguns motoristas recebam apenas chamadas de homens e não de mulheres? Esse mecanismo, o que acontece, né? Diante do cenário real e desafiador de assédio e violência contra as mulheres, a 99 toma como plataforma diversas medidas para mitigar esses riscos. Então, como que isso funciona? Através de relatos de segurança, comentários, denúncias e associando isso a perfis sensíveis, de maior risco, como uma mulher saindo de uma balada, na madrugada ou numa região mais afastada, tudo isso é considerado para fazer uma atribuição de score de risco, que a gente chama. O que isso significa? Existe uma modelagem através de inteligência artificial que calcula o risco da corrida e o histórico do motorista para ver se ele deveria receber mais ou menos corridas de mulheres. Então o que acontece é que é feito em tempo real a escolha do motorista mais adequado àquele perfil de corrida. E é uma coisa que eu queria deixar muito claro, e algumas dúvidas que surgem, né? Se tiver um comentário de uma mulher, ou se tiver um apontamento, uma nota baixa, ou qualquer outra coisa do tipo, isso vai mudar esse score e vai impactar o meu resultado. Não é assim que funciona. Esse modelo ele considera mais de 300 atributos diferentes para fazer esse julgamento e essa decisão. E o histórico do motorista é um histórico consistente por um longo período. Ou seja, são muitos pontos de informação que são usados para a construção dessa inteligência, para garantir que não existe nenhum tipo de injustiça ou de piora ou detrimento da quantidade de corridas para esse motorista parceiro. Então, espero que isso deixe mais claro o entendimento de por que alguns motoristas em certos horários recebem menos chamadas. A segunda pergunta foi: como a plataforma identifica, mapeia e controla esse tipo de situação? Isso é feito por algoritmo ou revisão humana? Esse é um bom ponto da gente bater um pouco mais de papo aqui e entender detalhes. A 99 faz bilhões de corridas. E com esse volume tão alto, a gente tem muito ponto de dado para realmente treinar esses modelos de inteligência artificial. Isso, de uma perspectiva humana, não seria possível. O que é feito é, toda vez que existe um apontamento ou um bloqueio mais severo, a gente vê caso a caso para garantir que tem integridade, que o modelo não precisa ser ajustado ou que precisa ter um novo tipo de aprendizado para não gerar nenhum tipo de injustiça dentro da plataforma. Mas eu queria reforçar, as corridas das mulheres, 97% são feitas por homens. Então, de fato, existe essa propensão de risco, essa análise do score, como eu expliquei na pergunta número 1, mas, de fato, são motoristas homens que fazem. Só que existe um cálculo de risco para entender qual é o perfil mais adequado diante desse cenário de segurança que elas enfrentam no Brasil. Isso se faz necessário para mitigar qualquer nível de risco e que não tenhamos nenhum problema durante a corrida, nenhum assédio ou uma atitude imprópria. Então, esse modelo ajuda a fazer essa segmentação e essa distinção. E esse modelo ele se autoalimenta com muitos pontos diferentes, com mais de 300 variáveis para fazer o cálculo final do que é risco e de qual motorista mais adequado ou menos adequado para aquela situação. Dando continuidade, a pergunta de número 3 foi: a 99 vai oferecer mais transparência ao motorista que estiver enfrentando esse problema? Como isso acontece e de que forma ele pode voltar a receber corridas normalmente? É importante falar que
o motorista é bom, que tem o histórico de fazer diversas corridas sem nenhum tipo de incidência, não tem por que se preocupar. Porque, de fato, esse modelo é atualizado e ele usa diversas informações em tempo real e com constância e com histórico. Então, casos pontuais, apontamentos, dúvidas que ocorram, isso não influencia no resultado final. Esse tipo de modelo, ele usa bases de dados consistentes e com volume, para que tenha realmente uma acuracidade, uma precisão alta e não tenha nenhum tipo de injustiça ou até o impacto das mulheres não encontrarem motoristas para fazerem suas corridas. Isso não faria sentido. O que a 99 tem trabalhado, e esse é um desafio para a gente em 2026, e algumas novidades já vão aparecer agora em 2025, é comunicar melhor, ter melhores sinalizações caso o motorista esteja tendo comportamentos não adequados, caso ele precise de algumas dicas de qual é a melhor forma de se portar no carro, algumas sugestões. Então, a gente entendeu que, de fato, diferentes pessoas têm diferentes culturas, diferentes contextos e podem interpretar de maneiras distintas também. Então, a gente quer auxiliar para esse melhor convívio dentro do carro. E com isso, a gente vai lançar diversos vídeos educativos mostrando qual é a melhor forma de ter este comportamento. E a ideia não é se limitar apenas a vídeos educativos para os motoristas, mas também para os passageiros, pois a gente não tolera nenhum tipo de assédio ou de violência, nem com o passageiro, nem com o motorista. Então essa é uma preocupação da 99 e uma preocupação que de fato precisa ser endereçada e a gente quer apoiar para facilitar essa mudança de comportamento e ter um cenário muito mais equilibrado e muito mais agradável dentro do veículo. A quarta pergunta e última aqui é: na reunião abordamos assuntos como assédio sofrido por motoristas, incluindo mensagens com linguagem sexual ou oferta de dinheiro, e também sobre dificuldades em viagens para terceiros. Há algo que possa ser feito nesses casos? Qual o prazo para lançamento? Essa foi uma boa pergunta e, sem dúvida, é um ponto prioritário para a gente. A gente já está trabalhando em algumas melhorias, como identificação, interceptação de troca de mensagem ou comentário, para que o passageiro sofra as devidas sanções, sofra os devidos impactos por um comportamento que não é aceitável. Mais uma vez, não é só do lado do passageiro, mas é também do lado do motorista. Então a gente precisa proteger todas as pessoas que fazem parte dessa nossa comunidade. E por isso a gente quer apoiar iniciativas nesse sentido. Então a inclusão de mais detalhes, de instruções educacionais vão acontecer nas duas pontas, né? Tanto para o motorista quanto para o passageiro. Quanto à chamada para terceiro, esse é um ponto que também vocês já levantaram e é uma outra prioridade para 2026. A gente já tem uma funcionalidade hoje que identifica para o passageiro, ele pode colocar o nome da pessoa para fazer a chamada para terceiro. Só que hoje é um uso opcional. Então o que a gente quer dar uma mudança aqui é, a partir de mudança de ponto de GPS, de localização, né, entendendo que o passageiro está a 300 metros ou 500 metros de distância, ou até quilômetros, da onde a chamada vai ser realizada, isso pode ser um gatilho, isso pode ser uma inteligência que gere a obrigatoriedade, de uma forma muito mais incisiva, do uso desse tipo de funcionalidade. A ideia é trazer muito mais segurança para o motorista, menos qualquer tipo de fricção, de confusão ou de desentendimento dentro do veículo, para que todos façam uma viagem mais tranquila e mais segura. Então, sim, é um ponto que precisa ser endereçado e faz parte da nossa pauta estratégica para 2026. Obrigado.